Olha só, o Brasil comemorou há pouco tempo um marco econômico, um recorde. Mas e se por trás desse número que parece tão positivo existisse uma outra história? Uma história de uma desigualdade bem profunda. É isso que a gente vai investigar agora. O que esses números realmente significam para a vida do brasileiro comum. Então, o número que está em toda manchete é esse aí, R$ 2.020. Essa é a nova renda per capita mensal do Brasil. É o valor mais alto desde que começaram a medir, lá em 2012. À primeira vista, parece uma notícia fantástica, né? Mas a história é um pouquinho mais complexa do que parece. Para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, o recorde anunciado. Depois, a gente entra na ilusão da média. Na sequência, vamos ver o Brasil que fica por baixo dos panos. O quarto ponto é o contexto, que é fundamental. E por fim, a gente se pergunta: é um progresso real ou temporário? Ok, vamos começar pelo começo, pela notícia que todo mundo viu. A história oficial, né? A celebração de um marco econômico importante. A informação que veio a público é bem direta. A renda por pessoa no país bateu recorde, nunca foi tão alta. E, além disso, os índices de desigualdade também teriam melhorado. Ou seja, o cenário apontado é de sucesso, de recuperação econômica. Só que uma única estatística, bem, ela raramente consegue contar a história inteira, né? E é aqui que a gente entra num ponto-chave. O que uma média significa de verdade? Entender isso é super importante para a gente não ser enganado pelos números. Para entender o problema da média, vamos usar um exemplo bem fácil. Imagina aí, uma sala, e dentro dela, 10 pessoas. Dessas 10, 9 ganham R$ 1.000 por mês. Tranquilo, né? Uma realidade bem pé no chão para muita gente. Só que aí chega a 10ª pessoa. E essa pessoa, bom, ela é bilionária. Ganha, digamos, R$ 100 milhões por mês. É um ponto totalmente fora da curva, concorda? E aí vem a pergunta: se a gente fosse calcular a renda média dessa sala, qual seria o resultado? O que esse número diria sobre a riqueza geral ali dentro? Pois é, a média seria de mais ou menos R$ 10 milhões. Agora para e pensa. Isso quer dizer que todo mundo ali virou milionário? Claro que não. 9 pessoas continuam com seus R$ 1.000. A média, nesse caso, só serviu para criar uma ilusão. E é exatamente esse o risco quando a gente olha para a média de um país inteiro. Ok, agora vamos pegar essa ideia e aplicar para o Brasil de verdade. O que acontece quando a gente para de olhar só para a média e foca na base da pirâmide? O que a gente encontra? Vamos começar com uma pergunta bem direta. Como vive de fato a metade mais pobre da população do Brasil? A resposta é essa aí, R$ 713 por mês. É isso mesmo. A gente está falando de mais de 108 milhões de brasileiros vivendo com os R$ 23 por dia. Em muitas cidades, isso mal dá para comprar 1 quilo de carne. O contraste com aquela média de mais de R$ 2.000 é brutal. Mas dá para ir mais fundo ainda. E se a gente olhar para os 5% mais pobres? A fatia mais vulnerável da população. A renda média desse grupo é de apenas R$ 154 por mês. São quase 11 milhões de pessoas tentando sobreviver com isso. Um valor que, vamos ser sinceros, não paga nem uma cesta básica. A gente está falando de uma realidade de insegurança alimentar gravíssima. E esse gráfico aqui deixa a coisa toda muito visual, né? Olha só. Os 10% mais ricos, que são os 21 milhões de pessoas, ficam com quase 40% de toda a renda do Brasil. Enquanto isso, os 70% mais pobres, um grupo de 152 milhões de pessoas, dividem só 33% do bolo. É uma concentração de renda, assim, absurda, sabe? Nenhum número vive sozinho, isolado. Para a gente entender o que ele significa de verdade, a gente precisa colocar ele em perspectiva. É preciso olhar para o passado e também olhar para os lados, para os nossos vizinhos. Então, quando dizem que essa é a maior renda desde 2012, isso está certo, é um fato. Mas vamos lembrar o que aconteceu de 2012 para cá. A gente teve recessão econômica pesada, crises políticas, uma pandemia que virou o mundo de cabeça para baixo. Então, comparar o hoje com um dos períodos mais difíceis da nossa história recente, claro que vai mostrar uma melhora. Mas uma melhora não significa necessariamente que a economia está esbanjando saúde. E se a gente olhar para fora do Brasil? Bom, a nossa renda per capita por ano dá mais ou menos uns US$ 5.000. Sabe quanto é a do Chile e a do Uruguai? Mais de US$ 15.000, 3 vezes mais. Isso mostra que, mesmo melhorando, a gente ainda tem um chão enorme para percorrer e chegar perto dos nossos vizinhos.
E tem mais uma coisa, um fator importantíssimo: a inflação que não aparece na manchete, o custo de vida. A renda pode até ter subido um pouco acima da inflação oficial, mas para quem é mais pobre e gasta, sei lá, 40% do que ganha só com comida, a inflação que importa é a do supermercado. E essa, muitas vezes, sobe muito mais. O aumento no preço do arroz, do feijão, isso pode simplesmente apagar qualquer ganho que a pessoa teve na renda. Juntando tudo isso, a gente chega no debate central. Essa melhora que a gente está vendo, ela é algo sólido, que veio para ficar? Ou é só uma melhora passageira, uma coisa de momento? Basicamente, existem duas formas de enxergar isso, e as duas têm seus pontos. De um lado, tem quem defenda que, olha, qualquer melhora é bem-vinda, porque ajuda famílias de verdade, e que criar empregos é o primeiro passo para a pessoa subir na vida. Mas do outro lado, tem a turma mais cética, que se preocupa se esses ganhos vão durar. Eles questionam se essa melhora não depende de fatores que podem mudar a qualquer hora, e também se a qualidade desses novos empregos é boa o suficiente para garantir um futuro melhor. Então, no fim das contas, o importante é ter um kit de perguntas na cabeça para quando a gente lê uma notícia sobre economia. Da próxima vez que aparecer uma manchete assim, vale a pena se perguntar: quem é que está ganhando com isso? Estão comparando com o que exatamente? O que será que não estão me contando? E a pergunta de ouro: essa melhora é sustentável? Ela vai continuar? E tudo isso leva a gente para a pergunta final, que na verdade é a mais importante de todas, e vai muito além de qualquer planilha. A questão não é só se um número subiu ou desceu. A verdadeira medida do progresso é outra. A vida das pessoas no dia a dia está melhorando de verdade? É essa reflexão que, no fundo, é o que realmente conta.